Guerra na Europa, Estados Unidos proibindo importação de petróleo da Rússia, preço do barril em disparada no mundo e uma grande pressão no Brasil para que os combustíveis não cheguem na bomba dos postos num preço ainda mais nas alturas do que já está. Uma pressão que envolve a política de preços da Petrobras. Envolve também risco de maior aceleração da inflação local. Envolve ainda cálculos de um presidente da República que vai tentar se reeleger em outubro. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde, início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 8 de março de 2022. Dia de petróleo em todas as manchetes. Dia em que esse combustível fóssil mostrou que ainda move o mundo, apesar dos esforços para se livrar dele num futuro nem tão distante assim. Dia em que os Estados Unidos anunciaram a proibição de importação desse produto da Rússia. Um produto cujo preço já estava em disparada desde a invasão da Ucrânia no fim de fevereiro. É uma situação que sobressalta o mundo, com o preço do barril atingindo patamares inéditos desde a grande recessão de 2008. No Brasil, os impactos do aumento acelerado do barril de petróleo elevam ainda mais a pressão do governo sobre a Petrobras, maior estatal nacional. O presidente da República e ministros se reuniram à tarde para discutir o quadro. Jair Bolsonaro já tinha deixado claro na véspera qual é a sua agenda nesse momento. Não estamos tomando medidas porque é algo anormal. O barril de petróleo saiu da casa dos 80 para 120 dólares. Tá? Agora, tem uma legislação errada feita lá atrás que você tem a paridade, o preço internacional. Ou seja, o petróleo, o que é tirado do petróleo, leva-se em conta o preço fora do Brasil. Isso não pode continuar acontecendo. Esse é o Bolsonaro numa entrevista na segunda-feira a uma rádio de Roraima. O presidente cita a política de preços da Petrobras e diz que isso não pode continuar acontecendo. Quando ele deu a entrevista, o barril tinha fechado o dia em 120 dólares, muito acima dos 90 dólares que estava antes da invasão da Ucrânia pela Rússia. Nesta terça, o preço já batia 130 dólares. Vamos buscar uma alternativa, porque se você for repassar isso tudo para o preço dos combustíveis, você tem que dar um aumento de 50% dos combustíveis. Não é admissível você fazer. Não, o mundo está no problema sério. Nós temos uma alternativa. A política de preços, agora criticada por Bolsonaro, foi criada em 2016 no governo do então presidente Michel Temer. Essa política foi adotada depois de fortes críticas ao que era feito no governo anterior, de Dilma Rousseff. Na época da Dilma, a Petrobras represava o repasse do aumento de preços que ocorria no exterior. A crítica era de que a então presidente comprometia a saúde financeira da estatal para fazer política macroeconômica para que a elevação do preço dos combustíveis não impactasse o preço de outros produtos, aumentando a inflação no país. Ainda no governo da própria Dilma, depois dela ser reeleita em 2014, a Petrobras passou a liberar mais os preços. Aí, quando a Dilma caiu no impeachment, o governo do vice estabeleceu regras mais rígidas dentro da estatal. A partir dali, de 2016, o preço dos combustíveis no Brasil ia sempre acompanhando a cotação do barril de petróleo no mercado internacional. O produto é negociado em dólar. O debate de fundo dessa política de preços passa pelo papel estratégico da Petrobras para o Brasil. A Petrobras é uma empresa de capital misto. Isso significa que o governo federal é dono de parte da companhia, pouco mais de 50%, e o restante é dividido entre investidores privados. A estatal tem suas ações negociadas na Bolsa de Valores e tem a União como controladora, como sócia majoritária. Quando a empresa dá lucro, ela pode escolher distribuir o dinheiro na forma de dividendos aos seus acionistas. Em 2021, a Petrobras registrou lucro recorde. A estatal fechou o ano com um dos melhores resultados para uma companhia de capital aberto no Brasil na história. Foram quase 107 bilhões de reais de lucro. Dessa quantia, foram distribuídos 101 bilhões de reais ao longo do ano em dividendos. A União, como sócia majoritária, recebeu a sua parte. O debate sobre esse papel estratégico é complexo e envolve vários aspectos, como os investimentos e desinvestimentos na empresa, entre outros pontos. Mas resumindo aqui a questão da política de preços, tem uma vertente que é bem taxativa. A Petrobras é uma empresa e, como tal, tem que dar lucro. Não interessa que o Brasil esteja pagando caro por combustíveis. O papel da estatal não é segurar preço. O Alexandre Chay, economista e professor do INSPER, falou com o Nexo no fim de fevereiro, depois do anúncio de lucro recorde da estatal. Ele disse o seguinte, abre aspas, o acionista da Petrobras quer que a Petrobras dê lucro, não que ela ajude o Brasil. Não existe esse dilema.
Se o governo quisesse que a Petrobras trabalhasse para o povo brasileiro, ela tinha que não ter investidor privado. Fecha aspas. A outra vertente desse debate entende que, pelo fato da Petrobras atuar numa área estratégica, ela precisa sim ter suas decisões tomadas a partir desta perspectiva. A Mariana Jansen, professora de economia da PUC de São Paulo, falou com o Nexo também no final de fevereiro e disse isto aqui, abre aspas para ela. A questão é que a Petrobras não é só uma empresa. Ela é uma empresa que atua num mercado altamente oligopolizado do ponto de vista internacional. É também um setor que, por uma série de fatores, tem uma característica muito específica em grande parte do mundo de ser altamente atrelado ao Estado, fecha aspas. A Petrobras teve uma política no governo Dilma e mudou essa política no governo Temer. Agora, como o atual presidente, que assumiu o comando do país em 2019, vem tratando o assunto? O discurso inicial do Bolsonaro era de compromisso com o liberalismo econômico, com acenos diretos aos agentes de mercado balizados por um padrinho que viria a se tornar seu ministro da Economia, o Paulo Guedes. Isso quer dizer que o Bolsonaro afirmava ser a favor da política de preços da Petrobras, acompanhando sempre o preço do barril de petróleo no mercado internacional. E quando tinha aumento de combustível, o presidente deixava claro que o assunto não era com ele, era com a Petrobras. Bolsonaro começou 2021, por exemplo, fazendo pronunciamentos em Brasília como este aqui. Jamais controlaremos preço da Petrobras. A Petrobras está inserida no contexto mundial com suas políticas próprias e nós a respeitamos. Só que o ano de 2021, com o mercado internacional volátil, acabou sendo particularmente ruim para o consumidor brasileiro em termos de preços de combustíveis. O preço foi aumentando, a gasolina bateu R$ 6, R$ 7 o litro, o gás de cozinha derivado do petróleo também foi lá para cima, superando os R$ 100. E o governo começou a ficar pressionado. Isso porque o preço dos combustíveis afeta quem consome o produto diretamente e afeta quase todas as mercadorias, que precisam ser levadas de um lugar para o outro. Aí a inflação aumenta, corrói os ganhos especialmente de quem tem baixa renda. O que acontece? Quando eu não aumento, a Petrobras é obrigada a aumentar o preço, porque ela tem que seguir a legislação, né? E nós estamos tentando aqui buscar maneira de mudar a lei nesse sentido, porque não é justo, você vive num país que paga tudo em real, é um país praticamente autossuficiente em petróleo e tem o preço do seu combustível que é atrelado ao dólar. Realmente ninguém entende isso, mas é coisa que... Aí o Bolsonaro, em outubro de 2021, já criticando publicamente a política de preços da Petrobras. O viés liberalizante do seu discurso naquele momento já estava bastante abalado pelas atitudes que tomou de fato como presidente. A própria Petrobras, para mitigar a situação, segurou um pouco alguns repasses de preço, alargando o tempo entre um aumento e outro, só que sem mexer no cerne ali da sua política. A inflação superou os 10% em 2021, estourou a meta. Somado a uma série de outros problemas, estava aí mais um ponto fraco de um presidente que entrava em 2022 com planos de se reeleger em outubro. Tinha até uma expectativa de que houvesse um refluxo no preço internacional do barril de petróleo, mas aí veio a invasão da Ucrânia pela Rússia jogando o mundo na incerteza. Mesmo antes da guerra, Bolsonaro já estudava formas de tentar baratear o preço dos combustíveis em ano eleitoral, ou ao menos não fazer com que eles subissem tanto. As primeiras alternativas colocadas na mesa não passavam pela mudança da política de preços da Petrobras. Depois de ficar meses tentando culpar de forma indevida os governadores pelo aumento dos combustíveis, dizendo que era culpa do ICMS, o imposto estadual, o governo federal começou então a apostar em uma série de mudanças na legislação. É um pacote que prevê redução de impostos sobre combustíveis, prevê ajuda a caminhoneiros, uma categoria que está na base eleitoral bolsonarista, entre outras medidas. É um pacote também que dribla as regras fiscais brasileiras em ano eleitoral. O Congresso está debatendo essas medidas, portanto elas ainda não estão aprovadas. Tem ainda uma outra proposta em tramitação em Brasília, de iniciativa da oposição, inclusive. Os parlamentares discutem a criação de um fundo para a estabilização de preços de combustíveis. O fundo seria abastecido com dividendos da Petrobras, aumento da tributação sobre exportação de petróleo, entre outras fontes. A questão aí é que essas alternativas para lidar com o preço dos combustíveis dependem do Congresso. Já mexer na política de preços da Petrobras depende apenas da própria estatal. O Bolsonaro acaba de indicar o presidente do Flamengo, o Rodolfo Landim, para presidir o Conselho de Administração da estatal, o que pode ajudar o Palácio do Planalto nessa mudança. Todo esse quadro dá a brecha para que o presidente da República do Brasil faça com a Petrobras o que prometeu durante muito tempo que não faria.
A proibição de importação de petróleo da Rússia pelos Estados Unidos é apenas uma das medidas de retaliação econômica que estão sendo adotadas contra o país invasor da Ucrânia. O Marcelo Rubissek está escrevendo sobre o tema. Marcelo, desde o início da guerra, a gente vem noticiando uma enxurrada de sanções contra a Rússia. O que está sendo feito exatamente e em que frentes isso ocorre? Olha, a palavra enxurrada descreve bem, viu? Vários países, mas principalmente os Estados Unidos e a União Europeia, têm feito retaliações à Rússia em muitas frentes diferentes. Então a gente tem, por exemplo, as sanções contra indivíduos, que estão atingindo principalmente membros do alto escalão do governo Vladimir Putin, incluindo o próprio Putin, e oligarcas russos, que são aqueles grandes empresários que ficaram ricos depois do fim da União Soviética. Além das sanções individuais, a gente também tem as sanções contra o sistema financeiro russo, que são super importantes. Basicamente, os bancos russos e o Banco Central da Rússia tiveram as suas operações limitadas nas economias ocidentais, o que quer dizer que a entrada de dólares no país está bem restrita. E o resultado desse isolamento aparece na forma de derretimento do rublo, que é a moeda da Rússia, que perdeu muito valor nesses últimos dias. E além disso, também tem as sanções contra empresas russas, como companhias aéreas e empresas do setor militar. E hoje, especificamente, a gente precisa falar sobre o anúncio dos Estados Unidos de não comprar mais petróleo russo. É uma decisão que demorou um pouco para ser tomada, mas que pode ter um efeito importante na economia russa, já que ela conta bastante com exportações de petróleo e gás na balança comercial. E também pode ter efeitos importantes para o resto do mundo, que deve ver o petróleo aumentar ainda mais. E por fim, vale também a gente falar sobre outro movimento que está acontecendo, que são as empresas que estão saindo da Rússia ou limitando voluntariamente suas operações no país. Essas decisões estão ligadas tanto a um medo de ser atingido pela guerra ou por sanções, como também a questões de reputação mesmo. Então são mais de 60 grandes multinacionais que já anunciaram algum tipo de mudança nos seus negócios na Rússia. E Marcelo, muitos analistas dizem que as sanções econômicas acabaram por se transformar numa potente arma de guerra. Por que existe essa comparação? Dá pra gente dizer que a resposta dos países do Ocidente à invasão na Ucrânia foi travar uma guerra paralela via sanções econômicas. O Thomas Friedman, colunista do New York Times, até disse em um texto no domingo que as sanções econômicas estão sendo usadas em uma escala tão grande que até são comparáveis a uma bomba nuclear. E de fato os efeitos já estão aparecendo na economia russa. O rublo derreteu em poucos dias, o sistema financeiro está pressionado e tem filas para sacar dinheiro vivo nas principais cidades da Rússia, a expectativa de que a inflação dispare, então são medidas que já estão tendo efeitos. Mas se elas vão conseguir fazer com que o Putin desista da guerra, é outra história. Tem discussões acadêmicas que questionam se sanções econômicas realmente são efetivas para evitar confrontos ou reverter grandes decisões geopolíticas. Mas os efeitos finais nesse caso a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver. O texto do Marcelo você vai poder ler em nexojornal.com.br. Estônia, Letônia e Lituânia, os países bálticos ali do lado da Rússia, estão recebendo tropas da OTAN, o Tratado Militar das Potências Ocidentais. O repórter especial João Paulo Charlot comenta esse movimento. Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma Com Essa. O secretário de Estado americano Antony Blinken esteve nesta segunda e terça-feira na região dos países bálticos. Estônia, Letônia e Lituânia foram parte da União Soviética, mas depois da independência, em 1991, tornaram-se repúblicas democráticas que aderiram livremente à União Europeia e à OTAN. O caminho seguido pelos estados bálticos é o mesmo que outras duas ex-repúblicas soviéticas, a Ucrânia e a Geórgia, pretendiam seguir. A Geórgia foi invadida pela Rússia em 2008 e a Ucrânia foi invadida agora em 2022. Nenhum dos dois países foi, então, incorporado à União Europeia ou à OTAN. Agora, os países bálticos temem que Vladimir Putin possa ampliar sua ofensiva na região. A Rússia possui um minúsculo enclave no Mar Báltico chamado Kaliningrado. O temor dos países bálticos é de que, em resposta ao bloqueio aéreo europeu, Putin queira avançar para conectar o território da aliada Belarus ao território russo de Kaliningrado por terra, ou simplesmente reincorporar esses países bálticos a uma Rússia movida por ambições expansionistas. Como esses três países, Estônia, Letônia e Lituânia, são membros da OTAN, a aliança vem despachando navios de guerra, aviões e soldados para lá. A ideia é desencorajar Putin de tentar uma invasão nessa zona como ele fez com a Ucrânia 12 dias atrás. Os países membros da OTAN têm uma cláusula de autodefesa coletiva. Quando um país da aliança é atacado, todos os demais podem responder. É improvável que Putin decida atacar um membro da aliança agora,
porque isso significaria escalar o conflito para a esfera nuclear. Tanto Putin quanto a OTAN dizem estar agindo apenas para se defender. Um aponta o outro como culpado por colocar a segurança regional em risco. A diferença é que nessa história até agora, só um deles realmente cometeu uma agressão ilegal. A Rússia de Putin, quando cruzou a fronteira da vizinha Ucrânia, sem ter sido atacada e sem ter o respaldo de nenhuma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Da alta do petróleo que faz o governo brasileiro tentar mudar a política de preços da Petrobras, passando pelas sanções impostas à Rússia na guerra e fechando com a situação dos países bálticos, durma com essa. Com roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Aline Pellegrini, participações de Marcelo Rubissec, João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã a gente volta, até.